E aí, Vini? Eram os deuses astronautas? E aí, galera, aqui quem fala é o Vinícius Almeida. Estamos começando mais um My Nerd Academia. Estou muito bem acompanhado aqui pelo meu amigo Marcel. E aí, galera? E no vídeo de hoje vamos falar de um dos temas mais interessantes da Marvel, que seriam os Eternos. Se você quer saber tudo sobre eles e o que pode existir de ligação com o filme, não perde esse vídeo e fica até o final, beleza? E aí, Marcel, conta pra gente quem são os Eternos. E aí, galera? Os Eternos, pra quem não sabe aí, eles são o próximo supergrupo a ser apresentado pela Marvel nos cinemas e farão sua estreia nas telonas em novembro desse ano. E por serem um grupo relativamente desconhecido do grande público, tem gerado muitas questões sobre sua origem. Os Eternos eles foram criados por Jack Kirby, que é um co-criador de vários dos principais heróis e grupos da Marvel ao lado de Stan Lee. E eles fizeram sua primeira aparição em uma revista própria, na The Eternals número 1, de julho de 1976, que também marca a primeira aparição dos Celestiais nos quadrinhos. E após sua criação, outras raças que já haviam aparecido aí dentro da Marvel, como os Uranianos e os Titãs, que é a raça a qual o Thanos pertence, inclusive, foram consideradas como também sendo parte da raça dos Eternos. E em sua origem eles têm um pouco dessa ideia de eram os deuses astronautas. Para quem não conhece também aí é um livro de um autor suíço que teorizava que os povos antigos receberam visita de outras raças que vieram à Terra e ajudaram na evolução humana e portanto acabaram sendo vistos por esses povos como deuses. Eu propriamente nunca li, então talvez eu esteja falando aí de uma maneira um pouco rasa sobre o livro, mas é mais ou menos essa a ideia. E você, Vini, já tinha ouvido falar disso aí? Olha, eu ainda não tinha ouvido falar, mas eu achei muito interessante essa coisa de mesmo que transformarem os nossos deuses, que seriam os Eternos, em astronautas, porque tem tudo a ver, sabe, no que baseou na história do que você tá meio que contando, né? Porque pelo que eu tinha visto, os Eternos não são uma criação dos Celestiais? Exatamente. No universo dos quadrinhos, os Eternos eles foram criados pelos Celestiais, que talvez aí nem todo mundo tenha lembrança, mas eles fizeram uma aparição já nos cinemas. A primeira aparição que eles tiveram foi no filme dos Guardiões da Galáxia, volume 1, na cena em que eles visitam o colecionador. Os Celestiais, eles que são seres de imenso poder cósmico, que foram criados quando o universo ainda era jovem. Os Celestiais eles vagam aí por diversos mundos, ajudando no surgimento de vida inteligente, em mundos com suporte para tal, ou então ajudando no processo evolutivo onde já tem vida estabelecida. Os Celestiais eles chegam à Terra depois, na época dos primeiros homens, assim, e eles selecionam entre eles um grupo que serviria de cobaia para um experimento genético. Desse experimento surgiram duas principais raças: os Eternos, propriamente ditos, que são seres assim com grandes poderes, alguns deles tendo super força, outros super velocidade, ou até mesmo a capacidade de manipular a energia cósmica, assim como seus criadores. E é claro, a imortalidade, que é uma dádiva que todos os Eternos têm. E do outro grupo acabaram surgindo os Deviantes, que são experimentos que falharam, gerando então uma raça de seres monstruosos que viriam se tornar os principais antagonistas tanto dos Eternos quanto dos próprios humanos. E existe aí uma grande possibilidade de eles serem os principais vilões do filme. Então os Titãs, eles são basicamente. Basicamente são a mesma coisa que os Deviantes. Não, esses são Eternos também. Então, mas os Deviantes vieram. Eles são Titãs com genes Deviante. Não, não, não. Eles são Eternos normais. Eles só são uma raça, uma parte dos Eternos que foram viver em Titã. Ah, tá, entendi. Entendi. Por isso que o Thanos no filme deles lá, ele fala que é a casa no Natal deles e tudo mais. Sim, sim. Inclusive os Titãs, como eu tinha dito, eles já tinham aparecido nos quadrinhos antes, Uhum. só que eles não tinham relação com os Eternos. Eles passaram a ter com uma espécie de retcon, né? Que é quando eles realinham a história de um personagem para fazer parte do cânone. Certo. Então eles pegaram
os Titãs, que já existiam, e como estava surgindo essa raça nova dos Eternos, eles resolveram unificar tudo. Então os Ah, Titãs tá. também passaram a fazer parte dessa mesma raça. Nossa, cara, interessante. Daí todo mundo fica no mesmo bolinho e tá tudo certo. Então. Top. É, os Eternos, então, depois da criação, né, eles passariam a auxiliar na evolução humana e a proteger a Terra de grandes ameaças ao planeta, incluindo, é claro, os Deviantes, né? Que basicamente dedicam a existência deles a incitar guerra e a destruir, tentar destruir a humanidade. Uhum. No entanto, os Eternos nos quadrinhos, eles são geneticamente programados pelos Celestiais para não revelarem sua verdadeira natureza aos humanos durante grande parte da sua existência e também não interferirem em conflitos diretos entre humanos ou ameaças menores, aos quais os humanos poderiam, por exemplo, lidar sozinhos. E exatamente por isso eles têm um grande distanciamento da humanidade e eles acabam sendo vistos como deuses, assim, inclusive sendo confundidos com deuses de diversas culturas, deuses gregos, deuses egípcios. E na verdade até muitos dos Eternos eles têm alguma relação com o surgimento desses deuses. Como assim? Eles têm, por exemplo, o Cronos, que eu vou falar um pouco mais dele um pouco mais pra frente, que é um dos Eternos de primeira geração. Ele é o mesmo Cronos citado na mitologia grega. Nossa. Dentro dos quadrinhos, né? Dentro do universo dos Eternos. Sim. Eles são um mesmo personagem ali. Curioso, né? Curioso demais. Eu jamais ia imaginar isso daí. Eu não ia ter como saber disso. Inclusive, Não. alguns deles até modificaram o próprio nome, é, justamente por essa conexão com os deuses. Assim. Uhum. Então, os Eternos eles são basicamente, então, como eu disse, né? Essa questão das gerações, eles são divididos basicamente em 5 gerações. Sendo a mais antiga, logicamente, aquela que foi gerada durante a primeira vinda dos Celestiais à Terra. E a quinta, que seria a mais jovem, são aqueles que nasceram há cerca de 3.000 anos, que é após a terceira vinda dos Celestiais à Terra. A maioria dos Eternos principais aí, incluindo o Icarus e a Cersei, que provavelmente vão ser aí os Eternos principais no filme, eles são de terceira e quarta geração. Embora tenha alguns, como Gilgamesh, que seria da segunda, e a Duende, que é da quinta. E ambos também vão estar no filme. Caramba. Que são. Que, como diz lá no filme, eles têm uma origem parecida. Já perguntando do filme aí, Marcel, Hum, o que você acha que vai ser assim, vai ter de igual? Você acha que vai ter muita coisa igual assim dos quadrinhos pros filmes, ou você acha que ter muita diferença? eu acho que eles vão puxar bastante coisa dos quadrinhos. A gente ainda não sabe exatamente o, como vai ser, né? Tem muita coisa que eles ainda vão precisar explicar aí no filme. Principalmente essa questão do distanciamento deles, né? A gente não sabe se eles vão explicar dessa mesma forma, como eu disse, nos quadrinhos eles são programados pelos Celestiais para manterem essa distância. Uhum. Agora e nos filmes, será que eles vão fazer o mesmo? Será que eles vão dar alguma outra explicação? Então ainda é cedo pra gente ter alguma opinião, mas eu acho que vai ser bem parecido, sim. Bom, outros Eternos então que merecem destaque nos quadrinhos são o Cronos, que como eu disse é o Titã de primeira geração. E ele é bastante importante nos quadrinhos porque ele foi um dos primeiros a liderar os Eternos. E ele teve 2 filhos que foram muito importantes nos quadrinhos, que é um Eterno chamado Zuras, que é de segunda geração, que ele liderou os Eternos depois do Cronos, né? Liderou herdou a liderança dos Eternos da Terra. E o Zuras também é pai da Athena, que é a personagem que vai ser interpretada no filme pela Angelina Jolie. E o Cronos também é pai de outro Eterno conhecido como Alars, que nos quadrinhos também é bastante conhecido como Mentor, e ele foi líder dos Eternos que foram viver em Titã, justamente aqueles da raça do Thanos. E, Caramba. inclusive, esse Alars, ele é pai do Thanos nos quadrinhos. Caramba, que reviravolta da porra. E os caras são tudo na mesma ligação. Então, se você
logicamente, né? Se você for pensar aí na relação, Athena, né, o personagem da Angelina Jolie, e o Thanos, eles são primos nos quadrinhos. Caramba. Será que isso daí. Nossa, tomara que isso seja mostrado nos filmes. Tomara. Uma das grandes especulações aí é justamente se esse parentesco vai ser ou não explorado nos filmes. Aham. Uma outra Ah. coisa interessante ainda é que o mentor ele tem mais um filho, chamado Eros, que ficou mais conhecido nos quadrinhos como Star Fox. E ele foi durante muito tempo um herói que chegou a fazer parte dos Vingadores. Caramba. E aí também a gente não sabe bem se ele vai aparecer nos filmes, se não vai. Que foi um personagem assim que teve um certo destaque durante um bom tempo como membro dos Vingadores. Mano, eu acho que tem possibilidade, mas como eles estão fazendo muito esforço, desde Guardiões da Galáxia, né, eles estão fazendo algum esforço pra pegar revistas que não são tão famosas assim e personagens, e transformar em personagens conhecidos, cara. Talvez ele não apareça agora, mas quem sabe mais tarde, né? Existe aí, né, aquela parte das teorias, né, que agora ficou muito popular. Hum. Existe uma teoria aí, não sei até que ponto é verdade, mas que talvez ele apareça ou no finalzinho do filme ou em alguma cena pós-crédito aí no filme dos Eternos. Mas então, Marcel, só pra terminar de perguntar aqui pra você, cara. Depois desse filme dos Eternos, você acha que vai ter uma mudança muito grande no universo cinematográfico da Marvel? É provável, né? Eles têm aí um grande trabalho, primeiro, para explicar, né? Como eu disse, esse sumiço, né? Esse tempo todo aí dos Eternos, como que eles vão ser introduzidos, como que as pessoas vão ver eles, se eles vão talvez até fazer parte de algum grupo. Tem até uma brincadeira no trailer, né? De que um deles lá poderia talvez até liderar os Vingadores. Aham. Mas agora a gente só pode esperar e especular, né? Mas eu acho que vai ter um impacto grande, assim. Inclusive tem teorias aí de que talvez eles tenham alguma influência no surgimento dos X-Men, Certo. os mutantes aí. Inclusive a gente pode falar sobre isso em um outro vídeo. Olha, Marcel, eu acho bem interessante, hein? Dos X-Men. Mas é isso aí. E aí, galera? E vocês? Acham que eles vão apresentar tudo isso no filme? Vocês acham que eles vão dar uma boa explicação para os Eternos se mostrarem só agora? Tem mais alguma informação interessante sobre os Eternos? Deixem aí nos comentários. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar like. E só lembrando que essa semana estreia a série do Loki. E nós vamos fazer vídeos falando sobre os episódios. Então, se inscrevam no canal, cliquem no sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo, beleza? É isso aí. Valeu!